Agora falta a parte gráfica. A parte gráfica ela vai consistir em construir a partir dessas duas colunas um gráfico de coluna que são justapostas. Esse gráfico em especial é chamado histograma. Então, inserir gráfico, coluna, tudo bem. Vamos colocar aqui, nesse último quesito, o título. O título é Estudo das alturas de 40 pessoas. No eixo X, vamos escrever, no eixo X estão as alturas em metros, então entre parênteses eu vou escrever M. E no eixo Y, nós vamos usar a quantidade de pessoas, que é o que está sendo contado ali nesse eixo vertical. Só que você pode notar aí que esse gráfico é um gráfico de colunas. E qual a diferença desse gráfico aqui de colunas para o histograma? A diferença é a seguinte: quando você tem gráfico de colunas, não necessariamente você está trabalhando com intervalos. Você tem que fazer essas colunas ficarem juntas uma da outra, ou seja, quando acabar uma coluna, começar outra, porque aí você estará dando a entender que você está trabalhando com colunas com base no intervalo. E essa que é a ideia dessa tabela aqui. Então, como fazer esse ajuste? Você pode clicar aqui nessa barra onde tem as colunas, você clica duas vezes, vai aparecer uma série de propriedades para você personalizar. Então, por exemplo, você tem as opções, e nas opções, aqui nessa primeira aba, você tem espaçamento de 100%. Não, a gente quer que fique junto. Então, o espaçamento vai ser de 0%. E ainda, nós queremos considerar a borda dessas colunas, porque elas vão ajudar a diferenciar esteticamente uma da outra. Então, o que a gente faz? A gente vai lá e muda essas bordas. Como? Olha aqui, clicando duas vezes nessa região azul onde estão as colunas, veja só, bordas, está estilo nenhum. Então, usa uma linha contínua, você pode usar a cor preta ou de sua preferência. Eu vou mudar aqui para engrossar um pouco a linha, 0,1 centímetro. Pronto, aí está. Desse jeito que está aqui, a gente pode melhorar um pouquinho. Essa legenda aqui, a gente não precisa dela. Então, se você não configurou lá no começo, você pode vir aqui, clica duas vezes na parte branca, clica aqui duas vezes, clica na legenda e apaga. Não precisa dessa legenda aí. Nós temos só uma variável, que é a variável altura aqui no eixo horizontal. Cada um desses daqui se refere a um intervalo. Então aqui vai começar em 1,50 até aqui que é 1,58. Aqui vai de 1,58 e assim vai. Note que são abertos e fechado, aberto, fechado, aberto, fechado. E vamos facilitar ainda mais a compreensão das informações aqui. Eu vou clicar duas vezes no gráfico, clico com o botão direito do mouse e vou inserir rótulos de dados. Olha aqui nessa linha aqui, ó, inserir rótulos de dados. O que vai acontecer? Vai aparecer ali os valores 4, 6, 2, 9 e 19, que são as frequências que foram usadas para construir esse gráfico. Vai ajudar a visualizar melhor o que está acontecendo. Então, esse daqui é o histograma. Para construir um gráfico de linhas, que chama-se polígono de frequências, nós vamos usar essa outra coluna aqui. Para construir o polígono de frequências, nós vamos usar no eixo horizontal os pontos médios, que representam as classes que estão lá na coluna da direita. Então, por exemplo, 1,54 m, que é um ponto médio, ele representa a classe que vai de 1,50 até 1,58. O 1,78 representa a classe que vai de 1,74 até 1,82.
No eixo horizontal vão estar os pontos médios. E no eixo vertical nós vamos contar a quantidade de pessoas que estão aqui na segunda coluna. Só para fazer um gráfico que vai ser a base para construir tudo, para configurar o restante dos detalhes, vamos selecionar as quantidades de pessoas, vamos lá no menu inserir, gráfico, e escolher nesse hall de tipo de gráfico, vamos escolher linha, vamos selecionar esse segundo aqui, e vamos finalizar. A gente teria essas outras opções para configurar, mas só que se você anotar, na hora que eu vou lá em série de dados, eu vou escolher aqui os valores de Y, e as categorias são os valores que ele vai colocar no eixo X. Eu vou clicar aqui nesse símbolo, nesse botãozinho, para buscar o intervalo, e você viu que ficou com o gráfico na frente. Então, para acabar de configurar e não ficar esquisito eu fazer a configuração aqui com esse gráfico nessa posição, vamos fazer o seguinte: eu vou finalizar. Agora eu posso movimentar esse gráfico e fazer o restante das configurações. Veja que nós temos aqui um gráfico de linhas, só que esses valores no eixo X não estão ajudando em nada a nossa interpretação. Aqui nós temos que ter os pontos médios. Então eu vou clicar duas vezes lá naquela linha azul, clico com o botão direito, eu vou em intervalo de dados, no finalzinho aqui do menu, intervalo de dados. Veja que a série de dados, os valores de Y, são esses. Mas e as categorias? As categorias são formadas pelos pontos médios. Ah, agora sim. E o que mais nós podemos fazer? Nós podemos também o título do gráfico, rótulos nos eixos. E como fazer isso? Eu vou clicar duas vezes nessa região branca, depois eu vou clicar na grade, aquela que tem linhas paralelas. Com o botão direito, eu vou escolher no menu que aparece, inserir títulos. E agora eu posso colocar o título do gráfico, que é Estudo das alturas de 40 pessoas. No eixo X, eu quero determinar que ali estão as alturas. Deixei bem claro isso, em metro. O eixo Y, ele vai ter a quantidade de pessoas. Ok, e aí está. Vou aumentar um pouquinho o gráfico para a gente poder diminuir essa grade. Está aqui o título principal. Aqui está no eixo horizontal as alturas. No eixo vertical a quantidade de pessoas. A gente não precisa dessa legenda. Só selecionar e deletar. O que nós podemos fazer também é clicar duas vezes no gráfico, em cima da linha azul, e agora, de novo, com o botão direito, clicar e escolher inserir rótulos de dados. E veja o que acontece, as frequências são anotadas em cima desses nós, desses vértices do polígono de frequências. E aí está. Então, esse daqui é o polígono de frequências, e esse daqui é o histograma. Lembrando que esse daqui é o polígono de frequências, mas as classes não ficaram explícitas aqui embaixo. As classes são essas que vão de 50 até 58, de 58 até 1,66, de 1,66 até 1,74, e assim vai. E essa missão eu considero cumprida. Te espero na próxima aula. Até lá!